Oi, gente, bom dia! Começando mais um Morning Call. Nessa terça-feira, quem vai conversar com a gente é o Eduardo Yuki, da Panambi Capital. Eduardo, bom dia, obrigada por conversar com a gente mais uma vez. Bom dia, é um prazer. Eduardo, hoje é um dia muito importante, né? Acontece a teleconferência de ministros e representantes de bancos do G7, as principais economias do mundo. O principal objetivo deles primeiro, tentar conter o surto de coronavírus, né? E orquestrar, coordenar ações para conter esse surto. E segundo, limitar os danos, né? Ontem o mercado já se animou por causa dessa reunião. Desde ontem o mercado vem se animando por causa dessa reunião, como você falou, e é importante porque nas últimas semanas os economistas do mercado financeiro, das consultorias, né, eles têm reduzido bastante a projeção de crescimento econômico mundial. Nós mesmos aqui na Panambi Capital, nós reduzimos a nossa projeção de PIB mundial para este ano para apenas 2,2% de crescimento. Lembrando que há 6 meses atrás a gente falava que o PIB mundial desse ano poderia ser algo em torno de 3%, e grande parte dessas revisões da atividade econômica para baixo foram causadas pelos efeitos do coronavírus, né? E aí a conta ela não é muito difícil de se fazer. A gente precisa lembrar que a China ela paralisou uma parte da sua produção durante 3 semanas, né, para conter o contágio do coronavírus. Então, a simples falta de produção já faz com que o PIB desse ano fique menor do que no passado. E aí, então, para tentar contrabalancear os efeitos dessa queda de produção pelo coronavírus, o G7, né, o grupo dos países mais envolvidos, comunicou que fará uma conferência daqui a pouquinho, né, às 9 horas da manhã de Brasília, e deve soltar um comunicado. O mercado está cogitando, ou espera, que esse comunicado sinalize que os bancos centrais, os governos podem agir de forma coordenada conforme necessário, né? E nessa toada, alguns bancos centrais já começaram a agir nas últimas horas. Por exemplo, o Banco Central da Austrália reduziu a taxa de juros de 0,75% ao ano para 0,50% ao ano. O Banco Central da Malásia também reduziu a taxa de juros hoje à noite do Brasil. E o próprio Banco Central americano, o Fed, na sexta-feira passada, divulgou um comunicado dizendo que poderá agir, ou que irá agir, conforme necessário. O que para a gente foi um sinal verde de que ele deve cortar a taxa de juros na sua próxima reunião, né? Ou seja, é aquele ambiente de que para problemas diferentes ou para doenças diferentes, os governos estão utilizando o mesmo remédio, né? O remédio da liquidez, da queda de juros. Hoje também é um dia importante nos Estados Unidos, né? Tem aí a chamada Super Terça. A super terça ela é super importante, porque nós temos vários estados que devem votar em relação ao seu candidato do Partido Democrata, essas são as primárias democratas, e deve reforçar a dicotomia entre o Biden e o Sanders, né? Ontem à noite, alguns pré-candidatos desistiram das suas candidaturas a favor do Biden, o que deve dar um pouco de ânimo aí para os mercados também em relação a um candidato mais moderado, que é o caso do Biden. Por que que as eleições dos Estados Unidos são tão importantes, Eduardo? Todos os anos a gente fica de olho, né, no que está acontecendo lá, nas primárias, quem são os candidatos. Veja, são as primárias, né? Eles estão decidindo ainda quem vai concorrer de fato à presidência. Por que que isso é tão importante? Ele é importante porque será o oponente do Trump, né? Então, de um lado, você tem um republicano que já é o atual presidente, que já tem uma base consolidada dentro do Partido Republicano e dentro da sociedade americana, que é o Donald Trump. E do outro lado, nós temos ainda um candidato que nós não conhecemos de fato, né? O Biden ele é reconhecido pelo mercado como um candidato mais moderado, mais de centro, enquanto que o Sanders ele é reconhecido como um candidato um pouco mais à esquerda, né? E, naturalmente, um candidato um pouco mais à esquerda, ele traz algumas propostas que não são exatamente propostas que o mercado gostaria de ouvir numa plataforma eleitoral. Bom, então, se a gente juntar esses fatores, né, a reunião do G7, as eleições nos Estados Unidos, com tantos candidatos abrindo mão a favor
do Biden, a gente pode começar a pensar que o mercado está se acalmando, que vem aí uma recuperação depois de tantos dias de perdas, ou ainda é cedo para isso? Eu acho que ainda é um pouco cedo para acreditar em plena recuperação dos mercados. Tá? Eu acho que a volatilidade elevada vai continuar por bastante tempo, porque ainda existe muita incerteza em relação ao coronavírus. O que acontece é que aquela queda livre dos mercados, ela se encerra. Né? Por quê? Porque agora você tem os bancos centrais dispostos a agir, dispostos a reduzir juros, a dar mais liquidez para tentar segurar um pouco o ânimo dos investidores. Né? Então, eu entendo que essa ação dos bancos centrais ela ajuda os mercados, mas isso não vai retirar a volatilidade. Eu acho que nesse ponto é muito importante o investidor, né, especialmente a pessoa física, entender que algumas oportunidades muito boas surgiram, especialmente em algumas empresas brasileiras, né, que tiveram quedas das suas ações muito expressivas. Mas é sempre lembrar que ao comprar um mercado de ações hoje, ou comprar um fundo hoje, ele ainda vai ver muita volatilidade na cota ou na sua carteira nos próximos dias. Tá certo. Eduardo, muito obrigada pela conversa. Boa terça-feira para você. Muito obrigado, boa terça-feira a todos. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Não esqueçam de dar um like, de se inscrever no canal. Amanhã tem mais Morning Call. Até lá.